Boa noite, pessoal. Boa Ah, noite. Tá dando para ouvir? tá dando. Tá, é um pouquinho atrasado aqui. Deixa eu só organizar aqui. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Bem também. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, espero que dê tudo certo. Ah, mas vai dar certo. Sempre Não, tem com para a certeza. primeira vez. A primeira vez é para a gente aprender. Não, com certeza, é isso mesmo. Quero te agradecer já, né? A ter aceito o convite para falar um pouquinho sobre acessibilidade, sobre inclusão. E pedir para que você se apresente. Tá certo. Bom, meu nome é Ricardo Shimozakai. Eu tenho, assim, vamos dizer que a minha vida a mais está agora depois da lesão, né? Eu levei um tiro no sequestro relâmpago em 2001, e daí disso veio praticamente uma nova vida, né? Então ali eu quis me colocar, né, de uma certa forma assim, porque eu passei muito bem, né? Apesar de ser um trauma muito grande, né, uma mudança na vida muito grande, que acho que fica difícil de dizer que isso foi algo bom na minha vida, mas realmente foi. Me fez ver a vida de uma outra forma, né? E eu tive uma aceitação muito boa. Então, eu aceitei a minha deficiência e fui querer seguir minha vida, né? E eu queria ser feliz. Essa é a principal coisa que eu coloco na minha vida, né? É a felicidade. As coisas, como a gente faz, o que a gente faz, são uns caminhos para você ter a felicidade. E viajar, passear, foi uma das coisas que eu queria. Daí eu fui começando a ver isso para mim, e daí foi que eu entrei para a questão do turismo acessível. Comecei a trabalhar, a estudar em cima disso, me formei em turismo, e daí eu fui para o mercado, né? Trabalhar com o turismo acessível. E naquela época, em 2004 eu comecei, o negócio ainda tinha pouca gente, né? Hoje em dia tem mais. Então eu fui meio que um desbravador aí, um pioneiro nessa área. E agora, já mais recentemente, né, eu quis ampliar, né? Porque acho que o trabalho no turismo me deu muito conhecimento, até por questões de viajar e conhecer como são feitas a acessibilidade, a inclusão em outros países, né? Então me deu muita bagagem. E daí eu estou ampliando, né? E trabalhar não só para a questão do turismo, mas de uma forma geral. E daí isso amplia os horizontes. E também colocar, dividir meu conhecimento, porque acho que é assim que a gente vai conseguir fazer as mudanças, né? Não adianta ficar todo esse conhecimento que eu adquiri só preso em mim. O negócio a gente tem que espalhar para escalar e multiplicar, né? Sim. Não, eu quero contar um pouquinho também da minha história, porque essa live aqui, gente, é um bate-papo mesmo. E eu e o Ricardo, a gente resolveu falar, até porque a gente tem um projeto junto, então nada mais justo que vocês conhecerem quem está comigo nos meus projetos e a gente apresentar também um pouquinho do projeto Autonomia. Então, a minha história começa na infância, né? Eu sempre tive baixa visão, nasci com catarata congênita e tenho glaucoma também congênito, então sempre tive que lidar com a baixa visão. Inclusive, quem chamou muito a minha atenção para a questão da experiência com a baixa visão foi o Ricardo, porque ele sempre falava para mim, ó, você tem 29 anos de experiência, então isso é muita bagagem, é muita coisa que você pode passar, e aí a gente resolveu juntar esse trabalho para poder falar e mostrar questões do cotidiano mesmo, das pessoas com deficiência, e recebi algumas perguntas também, então a gente vai falar sobre isso durante a live.
E quero saber agora de você, Ricardo, como é que tá os planos, como é que tá seu trabalho novo, conta um pouquinho pra gente. Eu tô me dedicando assim, né? Mais tanto no meu particular, vamos dizer assim, como também para quando a gente juntou, né, para fazer o projeto Autonomia, também foi mais ou menos nesses moldes, que é prestar consultoria, né? Como o negócio é o conhecimento. Então, a consultoria, palestras e cursos, aulas, treinamentos, e tudo isso é trabalhar com conhecimento, né? Agora, as coisas pararam um pouco, né? Tinha palestras, quem sabe, o negócio tinha coisas aí para fazer, eventos também, né? Tudo foi cancelado, mesmo consultorias, a coisa tá um pouco difícil. Mas essa reclusão aí vamos dizer que me forçou, né? Um pouco a me dedicar a uma coisa que eu já tinha anos aí que eu estava querendo fazer, que era o curso, né? Um curso Uhum, online. E, na verdade, eu consegui fazer também muito por sua ajuda, né? Uma pressão, assim, uma forçada do bem, né? Mas, mas é bom quando tem alguém pegando o nosso pé, né? Então, isso é muito bom também. Então, daí eu terminei, né? Estou terminando aí o curso, eu estou chamando o curso básico de acessibilidade e inclusão, né? Mas tem muita coisa ali, né? São mais de 430 horas de aula. Material para uhum, download, vai ter webinários, vai ter grupo fechado no Face para discussão, então vai ter muita coisa. É que básico eu falo porque são os fundamentos ali que as pessoas têm que conhecer, que às vezes os negócios não ensinam assim. Às vezes você tem a uhum, norma, né? E quem sabe arquitetos hoje vão direto para a norma. Muitos não sim. entendem ali, porque é uma coisa, às vezes, se você não tem a base, né? É que nem você querer fazer um cálculo aritmético complicado se você nem aprendeu a tabuada. Então você tem que ir lá por baixo, você tem que conhecer quem é a pessoa com deficiência, o que que é, quais as deficiências existem, o que elas precisam e outras coisas fundamentais, né? Para se aprender e fazer a coisa certa, né? Para você avançar um pouco mais. Daí, esse curso eu vou lançar segunda-feira que vem, né? Negócio, já estou nos Uhum. finalmente, mas vou lançar segunda que vem. Não, ótimo, já tem data, então já o pessoal já fica informado aí que segunda-feira tem o curso. E até aproveitando, vou aproveitar e fazer uma pergunta que uma pessoa fez no direct relacionada a leis e normas, né? Porque a pessoa estava com dúvida se existia decretos, leis municipais também, além das federais. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente. Leis, existem coisas em todos os níveis, né? Existem desde, não são exatamente leis, mas são tratados, convenções internacionais, né? Existe, por exemplo, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, é uma convenção internacional, mas o Brasil ratificou, né? O nome é ratificar, é aceitar que o Brasil vai se comprometer a seguir aquilo que está na Convenção da ONU. Né? Então vira meio que uma lei, né? Mas daí, baseado na convenção, fizeram a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal, mas tem leis estaduais, leis municipais, tem normas, decretos, portarias, e tem até, vamos dizer que, regras de particulares, às vezes não são exatamente uma lei, mas é uma regra que certo estabelecimento colocou, porque às vezes para lidar com pessoas com, por exemplo, questões de atividades de aventura, às vezes
como ainda, às vezes, algumas coisas não tem leis, não tem normas, não tem... Então, às vezes, os lugares pegam e criam as suas próprias... sempre pensando Uhum. em uma coisa do bem, né? Uma coisa pela segurança. Mas existem essas coisas, né? Sim, eu estou tentando dar uma olhadinha aqui nas perguntas, mas eu vou continuar. Outra questão, não sei se está esclarecido, a pessoa que perguntou, se tiver aí, dá um ok. Mas outra pergunta que fizeram é em relação à acessibilidade. Aí fizeram específico para mim, eu falei que eu ia falar aqui na live um pouquinho para a gente aproveitar para falar sobre acessibilidade no cotidiano, que é o tema da live. Como é que era a questão da acessibilidade na minha cidade, que é Uberlândia. E aí Aham. a pessoa, inclusive, trabalha também com turismo. E aí depois você fala um pouquinho das suas experiências. Aqui em Uberlândia, é bem complicado em relação à pessoa com deficiência visual, né? Porque realmente tem alguns lugares acessíveis, mas eventos, por exemplo, vamos colocar em eventos, teatro, cinema, infelizmente a gente ainda não tem audiodescrição, a gente não tem eventos voltados para a pessoa com deficiência visual. E aí um dos pontos que eu falo é que para a baixa visão também é essencial ter audiodescrição, porque ajuda muito a gente a entender ali algumas imagens, apesar da nossa independência, algumas pessoas com baixa visão, né? Andam sozinhas, sem esbarrar nas coisas, mas as imagens para a gente não é nítido, então faz falta sim. E a questão central aqui em Uberlândia tem uma acessibilidade boa, o pessoal reformou os terminais de ônibus também, né? Acho que a única coisa que pega em relação aqui mesmo é a eventos, que ainda falta bastante. Então, eu queria que você falasse de São Paulo, porque São Paulo, para mim, é uma referência, né? Em acessibilidade, em questões assim, que tem muita coisa para se fazer aí. E também das suas experiências em geral, que o pessoal perguntou bastante. São Paulo eu considero a cidade mais acessível do Brasil, né? Não que ela seja perfeita, não, mas acho que é o melhor lugar que tem. Tem muitas iniciativas aqui, diversas, né? Para todo tipo de deficiência, deficiência visual, física, auditiva, intelectual, baixa visão, mesmo a baixa visão que é muito esquecida, aí negócio aqui tem iniciativas, né? Eu acho que o pessoal aqui é mais participativo, né? O pessoal cobra mais, então se movimenta mais, então acho que essa questão, assim, se a pessoa com deficiência não é percebida, né? Então os lugares não vão fazer nada. Então, reivindicar seus direitos é uma coisa muito importante. E como o pessoal daqui de São Paulo faz bastante isso, acaba tendo bastante resultado, né? Fora que é um centro comercial, né? Então, desde questões de produtos, muitas coisas aí relacionadas à pessoa com deficiência, tem aqui, né? Às vezes você tem fábricas de cadeira de rodas, acho que nem sei se tem fábricas aqui, acho que em São Paulo mesmo, acho que não, nem tem. Tem no Rio Grande do Sul, tem em Goiás, e em outros lugares, mas o grande centro de vendas é São Paulo, né? Uhum. Então, você encontra audiodescrição, né, em peças de teatros, interpretação em libras, várias coisas. Os lugares têm acessibilidade, o que falta, mas o que falta, que eu acho, é a questão da informação. Informar as oportunidades de acessibilidade, né, corretamente. Eu acho que tem bastante coisa.
acessível. Só que poucas são bem informadas, né? Acho que as bem informadas deve ser só um percentual. E nem exatamente pensar na acessibilidade do jeito que o pessoal pensa, né? Em barra, que tem a barra ali no banheiro, mas às vezes não precisa, né? Mesmo um banheiro que não tem a barra, eu consigo usar. Mas eu quero saber Uhum. se eu consigo entrar. Se não tiver uma porta larga, e que muitos banheiros têm uma porta estreita, o negócio vai ser difícil, aí eu não consigo. Mas bastando eu entrar, né, que no meu caso, eu acho que eu só preciso de um lugar privado, assim, né, negócio para fazer o meu procedimento. Então, isso é o que mais importa. E isso já é uma acessibilidade. Sim. E questão de viagens também, o pessoal perguntou bastante, como é que é fora do Brasil e lugares acessíveis no Brasil para viajar, agora voltando para o turismo, né? Que o pessoal sempre te procura muito para falar sobre isso. Então, se puder falar um pouquinho. O turismo, né, fora do Brasil, vamos dizer que não tem exatamente o exterior é uma maravilha, né? Tem lugares Uhum. piores do que o Brasil, né? E tem lugares melhores, mas às vezes falar às vezes o pessoal fala em Brasil, em algum país. Um país é um lugar muito grande assim para você falar que tem acessibilidade no geral. Assim, você tem que falar mais especificamente na cidade, em algum lugar, assim, procurar especificamente a acessibilidade em cada lugar. Então, São Paulo é acessível, sim, mas não são todos os hotéis que são acessíveis e vai ser assim em qualquer lugar do mundo, né? Você ir para Nova York, que é muito bom, também não são todos os hotéis que são acessíveis, não são todos os atrativos que são acessíveis. Então você tem que ir procurar em cada um. É um meio trabalhoso, né? Mas Sim. também depende um pouco de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade, né? Aquilo que ela tolera como dificuldade. Então, tem gente que se não tiver um banheiro acessível, né? Ah, acessível, bem, muito bem adaptado, né? Ela não viaja. Eu já consigo me virar, mesmo num banheiro um pouco precário aí. Então, não deixe de viajar por isso, né? Ah, é você encontrar, né, os lugares, às vezes agências, né? Lá fora tem muitas agências já que fazem a questão do turismo acessível. Aqui no Brasil tem poucas, né? Eu já trabalhei com isso, mas eu parei, mas ainda estou envolvido com isso, né? Então, ainda tenho desejo, né? E, na verdade, tem algumas coisas novas aí. Quem sabe faça movimentar essa questão de ter um agenciamento de viagens, mas ah, um- alguns dos destinos, né, que eu trabalhava era São Paulo, Rio, Serras Gaúchas, Bonito, Socorro, Natal, né? Essas são destinos muito bons, mas tem outros ali. É que eu acabei não vendo tanto mais, né? Mas são muito bons. O negócio tinha, antes da pandemia, aí, o negócio eu ia prestar uma consultoria lá para o Rio Quente Resort, lá, né? Que E daí pertinho. pegar e melhorar ali. Negócio, já fiz para alguns, para o Beto Carreiro, para o Oktoberfest. Então, alguns deles, negócio, você vai melhorando algumas coisas e só que precisa de um conjunto, né? O turismo é um conjunto. Você tem que ter hotel, transporte, atrativo, restaurante, tudo isso acessível, que é muito difícil. Mas Uhum. esses são alguns dos destinos que eu mas isso eu recomendo, vamos dizer, eu recomendo
do jeito que eu preparei. Se você se jogar, cair lá em algum lugar, que assim, lá em Natal, e esperar que tudo Uhum. vai estar acessível, não vai estar. O negócio você precisa fazer uma pesquisa antes ou ir através de uma empresa que saiba trabalhar com isso. Sim, eu falo por mim mesmo que a baixa visão ela é uma deficiência que não é visível, né? E aí eu nunca tinha feito uma viagem sozinha, eu acho que cabe muito nisso, que é a gente arriscar um pouco, porque eu fui para São Paulo, né? Inclusive a gente teve a oportunidade de encontrar lá, e assim, é um desafio, né? Então, querendo ou não, acho que isso serve para todo mundo. A gente tá aí para viver alguns desafios, porque infelizmente não tem acessibilidade em todos os lugares, e eu acho que também as pessoas não estão tão preparadas para lidar com a pessoa com deficiência, e até por falta de informação, como a gente sempre fala, né? Acho que a informação é primordial e tem que ser colocada a todo instante. E aí teve uma pergunta, gente, eu não estou conseguindo acompanhar, que tem muita coisa, e eu não uso leitor de tela, e aí eu estou tentando ler aqui, mas teve uma pergunta interessante, que é sobre como começar assim, uma iniciativa na cidade para a questão da acessibilidade. Eu acho que aí já entra um pouquinho de acho que política, né? Acho que a pessoa fez a pergunta mais ou menos nesse sentido, mas o que você acha? Qual que é os primeiros passos aí para reivindicar a questão da acessibilidade na cidade? É, se for pela parte ah, de quem vai oferecer, é, por exemplo, um destino que eu acho muito bom, que fez um trabalho muito legal, né? Foi Bonito, né? Não, Uhum, não digo só a questão da acessibilidade, não. Depois eles me chamaram para dar uma consultoria, mas eu vi que o destino cresceu porque eles são unidos, né? Então, eles querem ver o destino, eles estão trabalhando pelo destino e não pelo seu hotel em particular ou pelo seu particular, né? E com isso o negócio fez, todo mundo acabou ganhando, vamos dizer assim. uhum, Então, quando para destinos, eu acho que eu indicaria bastante isso, em você juntar com os outros para fazer uma coisa em comum, assim. Não sei se a pessoa estava perguntando em reivindicar, não sei se impedir para os lugares, né? É uhum. sempre, se foi isso, o negócio é, 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 é sempre bom você pegar e citar, né? Procurar se comunicar, assim. Eu sempre, quando vou para os lugares, né, e que eu vejo alguma coisa de errado ou que pode ser melhor, eu falo. Porque às vezes os lugares não sabem, né, o que fazer. Por exemplo, eu fiz ali na academia, né? Uhum. Eles colocaram o bebedouro numa posição ali que eu não conseguia chegar. Eu falei para eles, eles mudaram. Eles só tinham colocado aquilo daquele jeito porque eles não tinham visto que eu não ia conseguir chegar com a minha cadeira. Então, às vezes, é uma questão de falar que eles vão mudar. Muita gente não sabe, não entende as questões de acessibilidade. Então, se a gente ficar calado, o negócio não, as coisas não movimentam. Então, é sempre para onde não desistir, né? Não olhar uma coisa errada, ficar triste e ir embora. Sempre fala, Uhum. ou mesmo nas suas intenções, fala, quer pesquisar por viagens, isso, você vai lá e pega e fala ali, negócio mesmo na pesquisa, fala, seu hotel tem acessibilidade? Não tem, fala, então você precisa fazer e tudo mais. Sim, é uma questão que a gente falou sobre a falta de informação. Na verdade, informação realmente tem, né? A toda hora a gente tem um celular na mão, a gente fica informado. A internet está aí para isso. Só que eu acho que falta
um pouco de informação de qualidade, né? Porque uma vez eu assisti uma live sua e você falou sobre isso também, sobre os próprios hotéis não informarem que tem acessibilidade, né? Às vezes tem e não tem no site, não tem ali. Então a pessoa tem que ligar, tem que procurar. E aí isso é uma falta de informação até da parte do hotel que não coloca isso no seu site. Eu acho Nossa, que aqui é isso, né? Ah, o vídeo está travando um pouquinho. Não sei se o pessoal. Não sei se é só para mim. eu acho que aqui não tá travando, não. Eu não sei. Alguém fala aí pra gente se tá Alguém travando. fala aí para gente. Mas que nem, por exemplo, eu tenho uma. Quando você falou, né, a baixa visão, por exemplo, lembrei de Uhum, uma coisa que eles fizeram para questões de deficiências não aparentes, invisíveis, né, como eles chamam. uhum, Veio mais para a questão do autista, né? Mas foi no aeroporto lá em Londres, né? Eles criaram um cordão, uma fita, né? Um colar de girassol, né? Não da flor em si, decorada, né? Então aquilo lá era para sinalizar que a pessoa tem uma deficiência, não exatamente uma deficiência, mas tem uma necessidade específica. E daí ela precisava ser tratada de uma maneira diferenciada. aqui o pessoal tá falando que tá travando um pouquinho. Aqui voltou, né? O negócio agora É, tá aqui, indo, aqui mas também estava tá. travando. Exatamente. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do projeto Autonomia. Eu vou contar aqui, né, como que surgiu. Eu e o Ricardo, a gente começou a conversar por Instagram mesmo. Para começar lá no início, né, de tudo, eu criei meu Instagram, o Me Inspira, em 2019, em junho, tá quase fazendo um ano. E depois de algumas questões aí que eu passei, que eu tive que aposentar do meu cargo de professora para cuidar da minha saúde, e eu não queria deixar de ensinar de alguma forma, então vim para as redes sociais. Inclusive, meu treinador uma vez me falou: Nossa, agora você ensina para muito mais pessoas. Meu treinador de atletismo, para quem não sabe, eu sou para-atleta também. E aí a gente se conheceu, eu e o Ricardo, em novembro, no final de novembro, e a gente vem conversando sobre trabalho, muitas questões aí que o Ricardo passei a conhecer também. E em março a gente esteve juntos lá no Encontro Nacional de Pessoas Cegas e com baixa visão, né? E resolvemos criar um projeto novo que começou tem mais ou menos um mês, eu acho, né? E justamente sobre isso, gente, trazer informações, trazer questões aí sobre acessibilidade, pensando além das normas, além das leis, porque a gente sempre fala, né, que as nossas leis brasileiras, principalmente, são lindas, são perfeitas, mas que não acontecem. Então, a gente tem que falar um pouquinho também do projeto. Você estava É, não sei se, não sei se você consegue me ouvir aí, mas o negócio está travando bastante. não, eu estou ouvindo. Travando. Tá travando agora. Eu eu nem consegui escutar direito o que que você falou, né? Entender, porque o negócio estava travando demais. A Pelo gente que pode. A gente pode salvar e voltar, pode ser? Não sei se está dando para ouvir. Vou encerrar e vou voltar. encerra e volta.
Vão me falando se tá travando, se tá tudo certo, por favor. Pronto? Vamos. Tá Ô, travando, Marcelo, será? acho que tem muita gente, quem sabe, não sei. Pode ser Mas, sim, o Instagram às vezes dá essas coisas mesmo. Acho que o horário, tem muita gente fazendo live também. mas não sei se era mais da sua parte aí, né? Não sei se da minha o pessoal tava me vendo e vendo legal. Não sei se era só É, de... não sei, porque pra mim você tava travado também, não tava aparecendo Ah, nada. é? Tava travando também. E aí eu falava como se estivesse normal aqui, mas aí depois eu percebi que tava travado. Né, mas Eu vamos lá. eu salvei a primeira parte, gente, tá lá no IGTV. Vai ficar com algumas falhas, mas depois a gente pega e arruma esses vídeos. Vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre o projeto, né? Nosso projeto, o Autonomia, e vou recontar a história, né? Como é que é? Porque eu criei o meu Instagram em junho do ano passado, então ele está quase fazendo um ano. E em novembro a gente começou a conversar, eu e o Ricardo, e aprendi bastante coisas aí com ele. E em março a gente esteve junto no Encontro Nacional de Pessoas Cegas e com Baixa Visão, em São Paulo, e resolveu dar início ao projeto Autonomia, que a gente pensa, né, no projeto questões de acessibilidade, de inclusão para além das normas, das leis, mas na prática mesmo. Então agora eu vou deixar o Ricardo falar um pouquinho sobre o nosso projeto também. É, o projeto é bem pensando nisso, né? Em passar nosso conhecimento, né? Vamos dizer, de lesão, aí eu vou fazer. Eu tenho 19 anos, né? Mas você tem 29 anos aí de baixa visão. Então a gente só de viver, vamos dizer assim, o negócio fala que a gente não tem como escapar, né? Em conhecer essas coisas, né? A gente é meio que forçado a ter um grande conhecimento em cima disso, a não ser que ficasse trancado em casa, o que não é o nosso Uhum. caso. Então, se a gente quer sair e fazer as coisas, a gente é obrigado a entender sobre acessibilidade, né? E que é uma das coisas, né, que eu coloco assim, né? Eu tenho colegas, né, que vou pegar aí, né, arquitetos como exemplo. Inclusive tem colegas aí que entraram né, e tem muita gente, né? Aquilo que acho que a Convenção da ONU ela colocou, né, como um lema ali deles, nada sobre nós sem nós, né? Então, fazer uma coisa para a pessoa com deficiência, mas que tenha a participação da pessoa com deficiência. Porque às vezes, mesmo na maior boa vontade, né, que as pessoas sem deficiência têm de fazer algo para nós, às vezes sem conhecimento o negócio pode sair uma coisa errada. E eu tenho vários colegas arquitetos que não têm deficiência e que são muito aplicados, estudam e fazem tudo mais, né? Daí, só que como eles não têm, por não possuir uma deficiência, eles têm que tirar a base de algum lugar, né? Que na verdade somos nós. Então é nós que passamos, na verdade, o conhecimento para esses profissionais que estão na busca de se aperfeiçoar, né? A não ser, eu vi, por exemplo, até um comercial premiado em Cannes, é antigo. Aparecia um carinha andando de cadeira de rodas, não sei o quê. Ele estava andando, não sei se no aeroporto, estava andando até que a cadeira pegava e travava, né? O negócio ele quase caía. Daí ele pegava, levantava e começava a anotar no bloquinho ali. Ele era acho que um arquiteto, um projetista, Uhum. que ele estava
querendo sentir na pele, né? O que que Uhum. e descobrir quais os problemas. Só que quem tem deficiência não vai ficar, pode até fazer como uma vivência, mas não vai ficar o dia inteiro assim, né? E nós, como eu, por exemplo, como estou o dia inteiro na cadeira, qualquer saída que eu dou, eu vou me deparar com essas experiências, né? E que as coisas mudam muito, né? Colocam a cidade muda, muita coisa muda. Você também, com a baixa visão, as coisas vão mudando, né? As pessoas cegas, por exemplo, que teve agora, né, um movimento que o Instagram modificou, né, a plataforma deles, e nessas modificações eles prejudicaram pessoas cegas que utilizam leitor de tela e outras coisas mais, né? Então, como é que eles foram arrumar isso? Porque eles conseguiram arrumar, né? Conseguiu. E só com através da informação que veio do usuário. E daí o usuário pegou os cegos, o pessoal que sofria com esses problemas se juntaram e foram falar ali com o Instagram. E que daí o Instagram corrigiu isso daí. Então, se não é o usuário, é bem isso que, vamos dizer, que a gente, pelo projeto, quer fazer, que é a coisa da prática, né? Baseado na prática, colocar a teoria, vamos dizer assim. A teoria não pode vir antes da prática, né? Sim. Então, é bem nisso, porque é aí que vai dar, você vai conseguir ter um resultado. Sim, exatamente isso. Para quem perguntou, o projeto tem uma página sim no Instagram, que é o projeto.autonomia, e a gente tem o blog também, que lá na página do Instagram tem um link que vocês conseguem acessar nossos artigos, as coisas que a gente escreve. E a gente está trabalhando bastante, assim, um projeto muito bom de fazer, porque faz a gente perceber algumas coisas, né? Eu falei numa live que eu fiz sobre a questão do banheiro, e a pessoa falou, nossa, muito interessante, não tinha pensado nisso, que é a questão do espelho, por exemplo, para quem tem baixa visão, né? Porque geralmente os banheiros sempre têm obstáculos na frente. E aí a gente não consegue chegar até o espelho. Querendo ou não, a gente que tem baixa visão é visual ainda. A gente precisa um pouco da nossa visão. E aí chegar perto do espelho é algo importante. Então acho que é isso que a gente está pensando, que a gente está tentando trazer, que tá ali a norma, né? É uma coisa que existe, mas pode não atender todo mundo. E até algumas pessoas perguntaram também sobre banheiro, né? Sobre as normas para banheiro, se você puder falar um pouquinho para a gente. É, eu falo que a norma, né? A norma é como uma receita, né? Só que uma receita nem sempre dá certo, né? Como eu fiz, por exemplo, já a receita de comida mesmo. Você seguindo todo o passo a passo da receita e a comida não saiu do jeito que deveria ser. Por quê, né? Porque às vezes o negócio, ele fala bote em fogo alto, por exemplo, mas o fogo Uhum. alto dele é diferente do meu, e daí a coisa sai errada, assim. Então, por a norma ser, ela não ser meio restrita, assim, né? Então ela vai falar de portas, o negócio ela fala às vezes, de dois modelos de porta, porta de abrir, porta de correr, mas tem vários tipos de porta, assim. Então as outras portas não podem? Claro que podem. Mas para isso, para você saber o que pode colocar, né? Para se sair fora da caixa, né? E não ficar preso só à norma. Você precisa ter esse entendimento, né? Para a questão de banheiro, né? Banheiro é ah, assim, pelos meus colegas também, o banheiro, pelo menos para a pessoa com deficiência física, e principalmente ou cadeirante, né? Porque na deficiência física você tem amputados, tem outras pessoas, mas o banheiro é a maior dificuldade, né? Então, ter um banheiro acessível, daí ter uma das coisas que agora, por exemplo,
teve uma mudança, né, que era a questão da cadeira de banho. Antes, muitos colegas levavam sua própria cadeira de banho porque tinham medo, né, tinha receio de chegar no hotel e mesmo o hotel confirmando, prometendo que tinham cadeira de banho, porque às vezes o hotel pensa que cadeira de banho é você pegar uma cadeira de plástico da piscina e colocar embaixo do chuveiro. Isso Uhum. não é cadeira de banho, né? É. Então, daí, por esse medo, muita gente levava a sua própria cadeira de banho, né? Na viagem. Mas agora tem um decreto que obriga, né, os hotéis a fornecerem a cadeira de banho, não só cadeira de banho, na verdade, eles chamam de ajudas técnicas, então cardápio em braille, campainha sonora, luminosa, quer dizer, para surdos. Uhum. Então, essas ajudas técnicas, elas devem ser fornecidas mediante a solicitação, né? Então, você tem que pedir para o hotel, falar, olha, eu sou um cadeirante e eu quero uma cadeira de banho. Então, você solicita e eles têm 24 horas para fornecer isso. Agora, se você já fizer na reserva, né, antes, com antecedência, quando você chegar, teoricamente, ela Uhum. deve estar lá. Tá lá. Né? Mas, já tive bastante questões de falta de acesso, ou era, por exemplo, um banheiro acessível teoricamente também, o negócio tinha box, eu não conseguia entrar, daí como é que Uhum. eu ia fazer? Eu estava sozinho, né? Tentar vencer aquela barreira, o negócio ia ser muito difícil. Então eu já tomei banho de canequinha, de toalha, já fiquei sem tomar banho, já fiquei de tudo, mas o negócio que eu falo, o banho, na verdade, é claro que todo mundo quer tomar banho, Uhum. mas eu não vou morrer por causa de ficar sem banho, né? Eu posso ficar sujo e fedido, mas eu não vou morrer, né? Então não é uma coisa que me preocupa tanto Uhum. assim, né? Se fosse alguma coisa mais grave, né? Para a questão de saúde, como já tive a questão da almofada, né? Se minha almofada furar, tiver algum problema, negócio, isso eu não posso ficar sem de jeito nenhum, né? Porque Uhum. senão eu vou acabar criando uma ferida e esse negócio pode te levar até a morte. Já conheço gente que morreu por causa disso, né? Uhum. Então uma coisa bem mais complexa. Agora, fora o banho, o chuveiro e o vaso sanitário, às vezes uma vez, por exemplo, eu não tinha como entrar no banheiro, né? Porque a porta não deixava. E veja que o banheiro era acessível, todo acessível por dentro ali. Você via Ah. barra, espaço, não sei o quê, mas você não passava pela porta, né? E eu tive que fazer outra coisa, porque nem no hotel adiantava, porque nenhum dos outros quartos te dava a possibilidade. Eu sei que eu tive que fazer minhas necessidades, né? Evacuar, coisa e tal, em outro lugar ali. Eu Uhum. fui fazer, acho que num shopping. Uhum. Então eu já tive que passar por coisas desse tipo. Mas eu sempre venci, né? As dificuldades, e daí depois viram Uhum. histórias, e eu tô vivo aqui muito feliz. É claro, depois vira, tudo vira história, né, para ser compartilhada e para informação também, né, porque muita gente faz e não pensa. Até fizeram uma pergunta aqui se as leis e normas só arquitetos ou engenheiros podem usar. Não, Você. não, tudo são livres, né? O negócio é que os arquitetos, né, meio que são Uhum. obrigados a É. usar muitas coisas, muitas leis colocam que acessibilidade tem que ser baseada na norma, né? Aham. Então, se e eu falo que as coisas mudam e a norma precisa ser atualizada. A norma de edificações, a 9050, ela, ah, tinha uma edição de 2000. E daí, para atualização, ela foi atualizada só em 2015.
levaram 15 anos para se atualizar. Então, nesse tempo, mudou muita coisa. Na verdade, ela teria que ser atualizada em muito menos tempo. Eu já participei de reuniões da BNT e, pelo que me passaram ali, a norma deveria ser atualizada a cada 4 anos. Mas não é bem assim que Uhum. acontece, né? E daí, muitas coisas, por exemplo, na norma que eu estava participando, que era para acessibilidade em ônibus rodoviários. Na época que foi criada a anterior, eles colocaram como solução para você entrar no ônibus uma cadeira de transbordo, né? Que era Uhum. realmente a melhor solução na época. Mas depois, quando se viu, testou ali a cadeira, eu já quase caí de uma, porque a pessoa não sabia manejar, operar, né? Uma cadeira mais estreita, você passa e ela te sobe ali pelas escadas do ônibus. Mas essa cadeira também ela é feita para escadas retas, e aquela escadinha do ônibus, às vezes tem umas que são muito estreitas, são umas com curva, que tem porta, e daí não funciona, né? Então, Uhum. teve que se atualizar, né? E essa cadeirinha aí, negócio, ela vai ser retirada, né? Porque viu que, na verdade, não só não funcionava, mas como era perigoso também. Então, as coisas vão mudando. Agora, por exemplo, uma vez a gente foi dar uma reformada aqui na nossa casa, na cozinha, né? Na verdade. E daí minha irmã ali contratou um arquiteto, e o arquiteto, daí eu falei que queria ver o projeto, né? Ele Uhum. veio todo feliz ali e falando que seguiu todas as questões da norma e não sei o quê, né? Falei, bom amigo, me desculpe te desapontar assim, mas eu não quero, para algumas coisas aqui, eu não quero que você siga a norma. Falei, mas como Uhum. não? É minha casa. Isso daí, a norma é feita para lugares públicos, né? A minha Uhum. casa eu faço do jeito que eu quiser. Eu não sou obrigado a aplicar a norma A na minha norma. casa, né? Tem Uhum. que ser do jeito que eu achar mais confortável. E se o meu jeito não for confortável do jeito que a norma fala, né? Então não, eu não preciso, eu não tenho obrigação, né? Então, por isso que eu falo, a norma ela tenta atender a todos, né? Mas isso é muito difícil. Que atende, que tipo, que comida você consegue que todo mundo goste? Não Não, existe, não né? existe. E que coisa, que roupa todo mundo gosta? Não existe nada que consiga atender a todos, né? Então, por isso que às vezes o negócio pode não dar certo. E por isso que às vezes você não pode ficar só em cima da norma, né? Não. É exatamente isso. Eu ia dar o exemplo do banheiro da chácara dos meus pais, que era um banheiro bem escuro. E aí, tanto eu quanto a minha mãe tem deficiência visual, minha mãe menos do que eu, mas tem um pouquinho também, e a gente vivia brigando por conta do banheiro, que, nossa, terrível pra gente. Então, meu pai resolveu, enfim, reformar o banheiro e tirar a parte escura, mudar para a gente, para ficar bem mais acessível. Então, acho que é isso. A gente precisa procurar mesmo, falar, ver onde tá os erros. Se é nosso, fica mais fácil. Claro que a gente nos lugares públicos aí precisa da norma e tal, mas para a gente é mais fácil falar, né? A gente que tem uma deficiência, a gente sempre está aí falando e apontando os erros. E me perguntaram se eu preciso de um espelho que aumente. Não necessariamente, mas se tiver, é bom. E a outra pergunta que fizeram é sobre. A gente já tinha falado na primeira parte da live, mas se você puder repetir, sobre se existem leis municipais além das federais, de uma lei geral, entre aspas, aqui. Sim, sim, existem leis municipais, porque às vezes as coisas têm. Né, nessas questões também, né? Às vezes tem regiões que têm particularidades aí. Então, se você vê um problema que está acontecendo numa cidade particular, podem ser criadas leis, né? Depende também
da pessoa que precisa de alguma coisa em criar essas questões. Então, por exemplo, aqui a gente tem em São Paulo o rodízio de carros, que virou uma lei. Então, os carros, de acordo com o final da placa, podem trafegar em dias específicos da semana. Né? Então, Uhum. uma lei de São Paulo. Fizeram isso para controlar o congestionamento, né, o fluxo de carros. E daí a pessoa com deficiência ela tem isenção para a questão do rodízio, assim como tem alguns, acho que utilitários também, táxis, ambulâncias, bombeiros, algumas classes aí tem isenção. Mas Uhum. é uma lei municipal de São Paulo, e daí podem ser criadas leis municipais de acordo com a necessidade do lugar, pode ser criadas leis municipais de acessibilidade. Uma Sim. coisa, agora, por exemplo, eu vou citar uma coisa que começou aqui, mas que depois foi para a norma até, que foi a questão do vaso sanitário, aquele vaso Uhum. sanitário com abertura frontal. Primeiro, Sim. e aquilo começou a se espalhar, não sei como, quer dizer, não sei como não foi o comércio ali que quis botar aquilo no mercado, mas duvido que alguma pessoa com deficiência tenha indicado aqui, falar, coloque esse vaso com abertura frontal, né? Aham. Ele é ótimo. Nenhum colega gosta disso, né? E daí, mas acho que o pessoal via em outro lugar e copiava, só que copiava sem base, né? Quem copiou esse negócio, acho que não tem informação, não procurou um profissional, né? E Uhum. daí, de tanto que esse negócio estava aumentando, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, aqui do município de São Paulo, pegou e criou um decreto proibindo, né, o uso a instalação desse tipo de vaso sanitário em lugares públicos, né? Se você quiser, você pode, porque ainda ele está à venda, né? Então, se você quiser Aham. colocar na sua casa, tudo bem. Mas não podia. E daí, depois de São Paulo, foi na atualização da norma, isso também foi proibido. Então, agora ela não pode ser utilizada em nenhum lugar público. Uhum. Alguém comentou aqui também sobre rampas, né? E aí eu lembrei que você falou do Rio Quente, eu lembrei de um resort que tem em Caldas Novas, e a gente foi, que é perto, né, do Rio Quente, e a gente foi com a minha avó. Porque quando a gente fala, gente, do nosso projeto, a gente está pensando também em questão de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, né, pessoas obesas, gestantes. E aí, gente, tinha uma rampa lá que não tem noção. E aí a minha avó, para descer para a área das piscinas, tinha que descer tudo aquilo. Para descer, vai, mas para subir era uma ladeira, literalmente. Não tinha nada assim para auxiliar que ela para subida, né? Então, assim, essas questões estava tudo na norma, entre aspas, aí, né? Pelo que eu pude observar lá, eu já estava começando a trabalhar com isso, então eu já estava observando mais. Só que, infelizmente, nem tudo que está lá serve para todo mundo. E aí a pessoa comentou aqui também sobre rampas. Se você puder falar das suas experiências com isso. É, eu me lembrei de uma coisa aí, negócio também, já fui um outro resort lá em Atibaia, e que também é Uhum, negócio ali da onde estava o hotel mesmo, ali para a área de lazer, era uhum, uma ladeira imensa ali, mas é uma questão geográfica, né? Então, em algumas coisas, você não tem como fazer, uhum. não, eu digo tirar, você vai deixar tudo plano, você vai ter que tirar um morro enorme, né? Mas Claro. então você tem que ter alternativas. Então eles tinham ali, para ajudar na locomoção, tinha aqueles tipo carrinho de golfe, né? Foi o que eu Então, sugeri lá. só que a única coisa é que não tinha um carrinho de golfe adaptado. Então eu tinha que Aí sair não. e me transferir, o que era bem difícil, né? Uhum.
daí, mas ajudava. Então, às vezes, você não consegue implantar acessibilidade de uma forma, mas Uhum. tem que saber as outras alternativas, né? Das rampas, né? As rampas, elas precisam ter uma inclinação adequada, né? Tem cálculos, mas, de novo, ali, negócio. Acho que tem lugar que você não vai conseguir colocar a rampa da forma adequada. Assim, na minha opinião, negócio. Mas isso tem que ser bem visto, né? E quando não for da forma adequada, da inclinação recomendada, eu acho que vale, mesmo que não seja, porque de uma forma ou de outra isso acaba auxiliando, né? Mesmo que seja com ajuda, até porque dependendo da rampa, não tem rampa que todo mundo consiga, vai depender muito da força, né? Da habilidade da pessoa. Então, Uhum. tem rampas que são exatamente no que a norma pede, mas a pessoa não consegue, porque ela não tem força, né? Para conseguir vencer aquilo. Então, não é porque a rampa tá do jeito que deve ser, vamos dizer que ela vai que qualquer pessoa vai conseguir alcançar ela. E as rampas, eu falo que é vou contar um caso, né, de um shopping aqui em São Paulo, lá em cima, no último andar, onde dá acesso para os cinemas, ali saindo do elevador, você tinha um desnível, uns 2 degraus ali, e colocaram uma plataforma. Só que essa plataforma ela precisava ser acessada, ela não é uma coisa livre, que nem elevador. Tinha que um funcionário acessar, ele tinha que acionar ali com a chave. Só que não ficava nenhum funcionário ali. Então eu tive que esperar alguém sair do elevador e pedir para ele chamar um funcionário. O funcionário veio e ele não sabia, ele foi treinado, capacitado para acionar. Ele ficou tentando enfiar a chave ali, acionar a plataforma, Uhum. não conseguiu. Eu tive que pedir então para ele mais um ali pegar e me descer aqueles 2 degraus, certo? Só que tem que ali tinha espaço suficiente para você colocar uma rampa. Então, por que quem colocou aquela plataforma? Não deveria Uhum. ter colocado. Primeiro, a plataforma, você vai gastar dinheiro com a plataforma, você precisa manutenção constante, diária da plataforma e não te dá autonomia. Então, nesse caso, uma rampa ia muito bem a calhar, assim, né? A rampa aonde tiver, né, negócio você precisa ter. Negócio, mesmo às vezes para questões de segurança, que nem a gente estava ali no evento, né? Que a gente Uhum. foi lá no Centro Paralímpico Brasileiro, de treinamento ali, e ali, além de elevadores, tem rampas também. Até Uhum. porque, imagine, ali um monte de pessoas com deficiência, se der algum problema, os elevadores, até descer várias pessoas, um monte de gente pelos elevadores já morreu. Um monte de É. gente. Então, tem as rampas ali que servem também como uma questão de emergência de segurança. Uhum. Entendi. Acho que nosso tempo combinado, não vou tomar muito também o tempo, já tem 1 hora que a gente está aqui. Então, vou pedir para quem tem mais perguntas, eu vi que tem outras, faça para a gente no direct, por favor. E aí eu vou pedir para você encerrar falando um pouquinho mais sobre seus projetos particulares também, o curso, e pedir para o pessoal, convidando o pessoal para ir nas suas páginas também, para deixar uma mensagem final aí para a gente. É, o, assim, meus projetos, né, o negócio estão um pouquinho aí bagunçados, né? Eu acho que para todo mundo também, né, por causa da quarentena, né? Mas a coisa é dar continuidade para questões de consultoria, cursos, palestras, seguir com o projeto Autonomia, né? Bastante nessa parte também,
Uhum. porque eu acredito que a gente consiga passar bastante conhecimento, né? Se as empresas conseguirem aceitar, tenho certeza de que elas vão reconhecer o benefício, né? O benefício financeiro, porque precisa ser aplicado. Muitos projetos de acessibilidade não são adequadamente aplicados. E daí a pessoa Uhum. fala, eu fiz acessibilidade ali no meu hotel, por exemplo, e não vem ninguém. É claro que não vai ninguém, ele não divulga isso, então tem que ter todo um planejamento, assim, para a coisa realmente dar certo. Então, isso é o que a gente faz, né? Fazer acessibilidade, mas pensando no resultado. O negócio tem que funcionar, tem que ter resultado. Daí, a novidade, né, para quem não entrou na primeira live ali, é o curso, né? Que eu quero colocar isso, né, para todas as pessoas, compartilhar meu conhecimento. Daí eu finalmente eu consegui fazer um curso online, né? Porque daí pessoas da onde quiserem, né? Seja aqui do Brasil, do exterior, inclusive, né, colegas aqui da América do Sul já pediram até para fazer um curso em espanhol. E daí você também faz no seu tempo, né? Porque às vezes pessoas têm dificuldade com tempo, tempo, local, e é um curso de entrada, né? Que eu chamo. É um curso de entrada, mas um curso bem completo, que vai te dar muitas noções básicas mas não é só básico, tem bastante coisa ali que já está no intermediário e até avançado. Só que Uhum. se eu fosse colocar tudo, o negócio ia ficar uma coisa muito grande, né? Saíram 430 horas de aula. Então ainda vou fazer outros cursos mais específicos e avançados para colocar o pessoal que realmente queira ser um expert, né? Alguma coisa super avançada, assim. E na verdade é para se juntar a mim, a nós, né? Não, acho que a gente precisa de união aí. Negócio ter mais pessoas, né? Que trabalhem com isso, na verdade só vai ajudar o negócio. As pessoas, as empresas vão ficar mais conscientes da importância da acessibilidade e daí vai ter muito mais trabalho, vai ter trabalho sobrando por aí. Então a gente precisa ter mais profissionais, ter mais pessoas querendo isso. Então o curso está programado para ser lançado na segunda-feira que vem, dia 8. Eu vou colocar mais informações, então pessoal me siga aí o negócio pelo Ricardo Shimozakai ou pelo Turismo Adaptado, né? Então ali vão ser divulgados também pelo projeto Autonomia, Uhum. né? Projeto.autonomia. Nesses três eu sempre vou estar divulgando as questões, né, dos meus projetos, das minhas iniciativas. Então, quem tiver ligado nesses canais aí, o negócio vai estar sempre bem informado sobre o que eu estou fazendo. Tá certo. Gente, tem muitas perguntas realmente. Quem quiser, depois fale com a gente depois programa outra live também, fale no privado e lá no Uhum. direct. E agradeço todo mundo que participou, teve muitas participações. Foi minha primeira live aqui comandando, até que saiu super bem, porque eu não consigo enxergar nada aqui. Então deu para ler algumas questões sim. Agradeço a sua participação. Nosso projeto está aí para dar certo e também vou compartilhar aqui na minha página o curso, as nossas coisas que a gente tá aí sempre fazendo. Então, agradeço a participação de todo mundo e agradeço você, Ricardo. Muito obrigado. E a live foi ótima. De acordo com o interesse das pessoas, né? De perguntas e até de sugestões, dúvidas, isso a gente faz outras lives aí, outras coisas, matérias, e
na verdade, é baseado nisso, né? Com É certeza. baseado no que as pessoas precisam, né? É por isso que é bem nisso, bem na funcionalidade, na prática. E o que interessa é resolver os problemas e as dúvidas do que as pessoas têm. Então, Ex- fiquem à vontade. Exatamente. Eu sempre falo que o diálogo com outras pessoas é fundamental para o nosso trabalho e a gente está aberto para isso mesmo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.